Bom dia, chat. Sextou. Desculpa ainda estar com a agenda um pouco aleatória. Imagino que todo mundo já almoçou. E sim, meu cabelo foi jogar no Vasco, mas é o que tem pra hoje, né? Eu gostei que agora que a Coreia abriu de novo pra viagem, uma pessoa falou: Ian cortou o cabelo pra entrar na Coreia. Verossímil, né? Recebi a mensagem diretamente do camarada Kim, solicitando a remoção capilar imediatamente, mediante sanção. Eu ainda tô meio rouco. Então, perdão pela voz. Ian Max Steel, não, eu não tenho esse corpo, não. Eu tenho o shape que eu gosto de definir como bujão. Bujão de gás. Mas é aquele bujão com um crochêzinho. Porque eu tenho tatuagem, então ele é decorado. Eu tinha cabelo comprido há uns 7 anos já. O papo com o Santinelli foi curioso, assim. Vocês vão ver, porque nem eu sei o que vai sair daquele vídeo lá. A gente grava o bagulho e o editor. Nossa, que difícil falar isso. E o editor que faz a arte lá. Usar adblock tira a monetização da live? Tira, mas não se incomoda de usar, não. Pode usar. A monetização das propagandas da Twitch paga muito mal. Então, eu não dependo muito disso, não. Não tem nem como depender. Na verdade, o que paga tudo necessário é o Apoia-se, gente. O Thiago tem o hábito de agradecer sempre o Apoia-se, eu deveria fazer isso também. Porque o que paga todo mundo que trabalha comigo e o que me mantém no trabalho na internet é o Apoia-se. Doei o cabelo, sim. Piercing já tinha tirado. Não é que eu tirei, ele caiu, né? Deixa a barba crescer, aí é com a natureza, não é comigo. Mas é isso. Melhor apoia-se do que sub? Com certeza. O apoia-se. Se você quer garantir que a grana que você tá doando vai chegar em mim quase integralmente, não, o apoia-se pega uma parte, mas o apoia-se garante eu pagar as contas. Então eu pago a Suede, a Duda, o meu editor, o Bonzago, basicamente com apoia-se, assim. Estilo Rodja, né? Mas hoje tem bastante coisa. Só dando uns recados aí. Eu vou transferir as lives pra segunda-feira, o que é a famosa volta de 360 graus, né? Por que eu voltei com as lives de notícia? Porque eu tô com a Duda Bolch agora, que é roteirista, e que vai escrever as notícias pra mim. Não escrever as notícias, mas escrever os roteiros, né? Então eu consigo fazer. Toda semana vai ter notícia. Vou transferir pra segunda, porque eu costumava fazer de quinta, mas o Humberto agora tá com live de quinta. E eu não quero atropelar a live dele. Então, segunda-feira a gente tá aí falando sobre as notícias da semana. E as lives ensaios estão um pouco atrasadas, porque esse mês eu fiquei muito doente mesmo. E eu peguei um tema difícil, que é Burkina Faso. Eu peguei esse tema por conta do que tá acontecendo na África Ocidental. E Burkina Faso é um tema difícil de estudar porque tem pouca fonte. Então é difícil de você checar as coisas. E tudo que eu falo, eu checo 2 vezes, pelo menos, quando são coisas principalmente sensíveis. Com esses países e essas experiências que não tem tanta fonte em línguas que eu consigo ler, tipo a Albânia, por exemplo, demora mais tempo pra eu checar as coisas. Então, a gente tá escrevendo, só tô demorando um pouco mais. Semana que vem não vai ter live de notícia porque eu vou dar uma entrevista no ICL e eu tô me preparando pra entrevista. É uma entrevista curta, mas ela é referente ao 7 de setembro, então eu queria fazer ela bastante qualificada.
Ela vai ao ar alguns dias depois, ela vai ser gravada, porque é feriado. E é isso, já já a gente anuncia a nossa presença nas manifestações. E fiquem de olho na comunidade pra vocês ficarem sabendo onde nós estaremos, né? Porque a gente vai convidar todo mundo a participar também. Certo? Vocês sabem que eu sempre me preparo pra ir em qualquer lugar, né? Agora que eu tô meio retornando a aceitar os convites, eu tenho tomado um pouco mais de tempo pra preparar. Certo? Nossa, tá complicado a minha garganta ainda. Mas é isso, gente. Pastilha, exatamente, pastilha. Vamos lá. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Então, gente, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-viados, todos vocês aqui, né? Agora eu quero ver o que a direita vai falar de mim. Ó, fala, vai, direita, vai, fala. Fala agora. Fala agora, Pavinato. Ah, Pavinato, não vai falar, tá desempregado, né? Filha da puta. Mas não conseguiria também se não tivesse. Não tem mais o que falar. Bom, e agora que a gente desarmou a direita completamente, né? Agora que eu arruinei as pautas da Jovem Pan, a gente vai voltar pra nossa agenda comum, né? Infelizmente, a Jovem Pan não tem dado mais presentes pra gente fazer reacts. Então a gente vai voltar ao que a gente sempre gostou de fazer, que é reagir à notícia, né? E a gente tá começando o dia, são 3h19, todo mundo almoçou já, tá todo mundo de buchinho cheio. A galera tá... Quando chegar 4 da tarde já acabou o expediente praticamente. O pessoal já tá abrindo as Bud, as Heineken, já tá abrindo as Skol. Depende do seu orçamento, né? E começo de mês, né? Começo de mês também. Ou fim de mês, né? Pra quem, depende da sua perspectiva. Já pode almoçar, exatamente. E a gente vai começar daquele jeito, né? Como quem abre uma Heineken, a gente vai abrir as notícias como, chat? Hoje é uma abertura especial, viu? Tenho certeza que ninguém vai adivinhar com o que eu vou começar a live de hoje. Principalmente quem não frequenta aqui as lives, né? Como diria um grande camarada meu... Fala português, alienígena filho da puta. Fala. Fala, porque a gente vai voltar, inclusive, para a mesma fonte, que é a revista Exame. A gente vai voltar aqui para a revista Exame, porque a revista Exame é aquela coisa que sempre entrega, né? E hoje é o quê? Qual que é o fala português do dia? Lazy Job. O que é a nova tendência da geração Z e o impacto dela para a sua carreira? Lazy Job. Gente, galera que manja dos computer aí no chat, eu queria pedir um favor para vocês. Vamos fazer um gerador automático de fala português? Porque assim, é só você pegar um adjetivo e um verbo no gerúndio. Podia ser lazy jobbing, ia dar na mesma. Qualquer adjetivo e qualquer verbo no gerúndio dá uma matéria da Exame. Então, se alguém souber fazer isso, pega um banco de dados, um dicionário, pega todos os adjetivos, coloca de um lado, pega todos os verbos no gerúndio, coloca de outro e manda gerar. Beleza. É a revista Exame. Eu lembro que um camarada fez o Ciro Lero Generator, que era gerador de chamada de revista com fala do Ciro, e ficou perfeito. Que era tipo várias variações de Ciro critica o PT. Exato, eu tô convencido de que isso aqui é de propósito. Lazy Job. Não. Eu não gostei do que eu li aí, hein, Gustavo? Vai. Fica de olho aí no que você tá falando, hein? Mas vamos lá. A influencer americana Gabriela Judge, criadora do termo Lazy Girl's Job. Gustavo do céu. Fala a Exame sobre as suas expectativas com o futuro do trabalho. Laiane Serrano na Exame. Eu não tô gostando de onde isso vai parar. Historicamente, as novas gerações ditam as novas tendências do mercado de trabalho.
Bom, quem dita a tendência no mercado de trabalho é o capitalismo, né? Mas enfim. Após a onda do quiet quitting, em que profissionais defendiam limites bem estabelecidos entre trabalho e a vida pessoal, uma nova tendência muito parecida aparece no mercado e ganha nome: lazy job, que em tradução literal significa trabalho preguiçoso, que demanda pouco e que permita uma atuação mais tranquila. Essa tendência envolve, de forma geral, a ideia de ter um emprego que ofereça boa remuneração, mas que não exija um esforço excessivo. A ideia de ter um emprego que ofereça boa remuneração e não exija esforço excessivo. A ideia. Chat, vocês já pensaram em ter um emprego que você trabalha pouco e ganha bem? Já pensaram nisso? Eu não mereço essas coisas, né, cara? Boa ideia, boa ideia. Trabalho com horários flexíveis, de preferência remoto ou híbrido. Oferece bons salários, de acordo com o mercado. Trabalho menos estressante. Foco no equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Gente, vocês já pensaram em, tipo, não trabalhar e só viver de herança? É o lazy living. É a sugestão que é a nova trend entre os jovens. É a sugestão do influenciador Ian Snows, que ele sugere você não trabalhar e só viver na boa. Tá pegando entre os jovens agora. A sugestão é você não trabalhar e viver da renda do seu pai. Aí você não precisa nem ter horário flexível. Você não tem... Não existe flexibilidade quando você não tem compromissos. Lazy life, exato. É o lazy life. O que eu fico pensando é... Será que as pessoas que escrevem isso acreditam... Eu não vou ler tudo. Será que as pessoas que escrevem isso levam isso a sério? De verdade, qual que é o palpite de vocês, gente? Será que quem escreve isso realmente acredita no que tá escrevendo? Lazy Town. Só que aí tem mais. Porque hoje a gente vem com dose tripla. Silent Walking. Entendam que é um novo fenômeno do TikTok. Silent Walking. Eu falei adjetivo, verbo, silent writing, lazy writing. Adjetivo e verbo no gerúndio. O termo remete à desconexão momentânea com o objetivo de manter algo tão simples como uma caminhada em um exercício silencioso e sem telas. Os monges budistas praticam regularmente a meditação andando, que é onde você concentra sua atenção nos pés, no corpo e no chão enquanto caminha. Os monges budistas. O monge e o executivo. Imagina dar um passeio sem falar ao telefone, enviar mensagens de texto, ouvir uma música ou acompanhar as últimas coisas que os Kardashians disseram nas redes sociais. Em outras palavras, que tal fazer o que as pessoas vinham fazendo há milhares de anos antes da chegada dos smartphones? Esse hábito centenário tornou-se uma tendência no TikTok. Chat. Primeiro, isso aqui chama andar. A nova tendência é caminhar, só que em inglês, é walking. Não é caminhar, não, é walking. Não vem com esse negócio de caminhar. Aqui a tendência é walking. Só que me responde uma coisa. Como é que é uma tendência no TikTok se a ideia é andar sem celular? Como você vira uma tendência num aplicativo de celular saindo pra andar sem celular? Como é que faz? Você sai pra andar sem celular e pede pra outra pessoa publicar? Contradições do capitalismo. A nova tendência é dog walk. Você sai pra passear com seu cachorro. Bom, e pra coroar aqui, né? Eu falei que era dose tripla, não falei que era dose dupla. Esse aqui é novo. Esse aqui quebrou o padrão. Resenteism. Entenda o que é a nova tendência no mercado de trabalho depois do quiet quitting. Quantas vezes vocês já ouviram essa frase? A nova tendência depois do quiet quitting. Deve ser a 20ª aqui no canal.
O movimento surge nos Estados Unidos no momento em que várias empresas, incluindo gigantes de tecnologia como Google e Microsoft, estão promovendo demissões em massa e a insegurança dos trabalhadores em relação ao cenário econômico. Depois do quiet quitting, ou demissão silenciosa em português, onde os profissionais fazem o mínimo necessário apenas para não serem mandados embora, uma nova tendência está surgindo no mercado de trabalho. É o resenteísmo, uma nova forma de lidar com o fato de estar insatisfeito no emprego, mas sem perspectivas de pedir demissão ou encontrar uma oportunidade mais satisfatória. Ah, isso é porque vocês não conhecem o lazy job, velho. Os resenteístas tá faltando lazy job nisso aqui, ó. O movimento surge nos Estados Unidos. Eu gosto que a palavra movimento não significa absolutamente nada aqui, né? No momento em que várias empresas, incluindo gigantes de tecnologia, estão fazendo demissões em massa, blá blá blá. Além disso, o cenário de alta inflação também tem deixado os colaboradores inseguros do ponto de vista financeiro. Resenteísmo, que poderia ser traduzido como ressentimento corporativo. Não. Não, mas tudo bem. Descreve um sentimento em que o trabalhador não gosta do emprego, mas ainda assim o mantém porque está preocupado com a segurança financeira, com o cenário econômico, com a falta de oportunidades. Isso aqui não é a mesma coisa que o que a gente leu semana passada? Eu nem lembro qual que era o da semana passada, mas não era a mesma coisa? Como é que era o nome, gente? Alguém me lembra do outro lá? Grumpy Stain, exato. Não é, isso aqui não é o gente, exato. Isso aqui não é o Grumpy Stain. É a mesma coisa. Fala português. Fala inglês, filha da puta. Você já falou inglês uma vez. Fala inglês pelo menos uma vez só. A expressão vem de outro termo, presenteísmo, que significa ser improdutivo no trabalho. Mesmo que você esteja fisicamente presente. Esse aqui eu gostei. Esse aqui eu gostei. Isso aqui é a essência do manifesto proletário do Capirotinho. É assim, você tá presente só de corpo. Eu já fiz presenteísmo na escola pra caralho. Tipo, eu tô lá. Eu tô lá. De fato, fisicamente, assim, meus átomos estão lá. Enfim, eu tô começando a acreditar que essas matérias só existem pra criar conteúdo pro meu canal. E a Duda, ela fez uma sugestão maravilhosa quando eu tava falando sobre isso com ela. Que é... Ela falou, entra no Instagram da Forbes. Gente, vocês já entraram no Instagram da Forbes? Brasil, Forbes Brasil. Cara, eu e ela, a gente ficou arrancando os cabelos da cabeça. É por isso que eu tô assim agora, inclusive. Porque é só isso aqui. O Instagram da Forbes é só isso. É que eu acho que se eu botar aqui, ele vai mandar eu logar, né? Aqui, ó, tem o histórico aqui, ó. Se eu começar a descer, ele vai mandar eu logar, não vai? Porque tem, tipo, umas frases motivacional, ó. Tem até pesadelo se necessário for, mas sonhe. O dia de amanhã ninguém usou, pode ser seu. Aí, ó, ele vai mandar logar. Mas enfim, o Instagram da Forbes é uma fonte inesgotável de. De. O que vocês estão falando? Maçonha. É, maçonha, exatamente. É... Isso aqui é gerador de frase aleatória da Clarice Lispector, sabe? E eu vi o Silent Walking aqui, inclusive. Fala, filha da puta, alienígena português. Mas é isso, a gente teve essa abertura maravilhosa aqui.
E continuando com isso, a gente tem uma coisa que é tangencialmente comum aqui na abertura do Como News, né? Que é falar dessas Big Tech e falar de metaverso e pataquada e submarino e etc, né? Bom, hoje a gente amanheceu com essa belezura aqui. Em biografia, Elon Musk expõe relação conturbada com filha trans. Virou comunista e não quer ficar comigo. Bom, primeiro eu queria um minuto de silêncio pro jornalista ou pra jornalista que teve que ler a biografia do Elon Musk pra poder fazer qualquer coisa. Eu acho que essa pessoa, não importa o quanto ela ganha, ela não tá ganhando o suficiente. Só que isso aqui assim, primeiro me parece que cresce, né? Segundo, essa matéria, ela é bastante inesperada. Bilionário afirma que ficou extremamente magoado com a decisão de Vivian Jenna Wilson de o abandonar. Ela pensa que qualquer pessoa rica é ruim. Revelação foi feita em um artigo publicado no The Wall Street Journal, que traz bastidores da produção do livro, olha só. Em uma nova biografia que será lançada esse mês pelo jornalista Walter Isaacson, Elon Musk compartilhou detalhes da sua relação conturbada com a sua filha Vivian Jenna Wilson, de 19 anos, que é transexual. Transgênero, tá, gente? Por favor. Segundo o bilionário, Vivian virou comunista e cortou laços com ele. A revelação foi feita em um artigo publicado por Walter Isaacson no The Wall Street Journal, compartilhando bastidores do período em que acompanhou Musk para o livro. O dono do X, Tesla e SpaceX, disse que ficou sabendo da transição da filha por terceiros. Ei, eu sou trans agora e meu nome é Jenna, não conto pro meu pai, escreveu a filha, a esposa do irmão de Musk. Segundo o biógrafo, ao saber da notícia, Musk não ficou irritado com a filha, mas o rompimento dela o deixa magoado, abre aspas. Ela foi além do socialismo para ser uma comunista completa e pensa que qualquer pessoa rica é ruim. Fiz muitas propostas, mas ela não quer ficar comigo, fecha aspas, diz Elon Musk. Gente, Jenna na Soberana quando? Quando é que a gente recruta ela? Além do socialismo. Bom, pelo menos ele diferencia socialismo de comunismo, né? Ele com certeza não sabe qual que é a diferença, mas ele diferencia. É pra glorificar de pé a igreja. Ele atribui esse comportamento da filha à escola progressista que Vivian frequentou em Los Angeles. Abre aspas. A ruptura da filha doeu mais do que qualquer coisa em sua vida desde a morte do seu primogênito Nevada, escreveu Isaacson. O nome do filho dele era Nevada? Segundo o portal Business Insider, Nevada morreu em 2002 quando Musk e a então esposa Justine Wilson foram acordar o bebê, mas ele não estava respirando. Em entrevista ao Financial Times do ano passado, Musk disse que Vivian Jenna não queria ser associada a ele e voltou a ocupar o comunismo ensinado nas escolas pela decisão dela. O comunismo ensinado nas escolas. Olha, se você achava que essa coisa de professor marxista-leninista era uma coisa só brasileira, o comunismo ensinado nas escolas é um espantalho da direita desde sempre. Se vocês forem ver meu vídeo da Margaret Thatcher, ela fala justamente disso na década de 80. Falando que os professores hoje em dia estão ensinando matemática antirracista. O espantalho já estava lá. Musk também comentou que ela pediu legalmente para mudar seu nome, uma vez que tinha feito a transição. Segundo a agência Reuters, Vivian entrou com um pedido no tribunal. Isso é irrelevante, gente. Não deseja se relacionar com o pai biológico de qualquer forma. Bom, não vamos criar expectativas aqui, porque pro Elon Musk, qualquer pessoa que fala assim, pô, eu acho que tem gente que não devia passar fome. Não, perdão. Eu acho que não se devia passar fome. O cara já fala, comunista. Escola progressista. E eu tenho certeza que ela fez uma escola nada cara e nada particular, né? Vindo dos Estados Unidos, ela deve ser social-liberal, Mas pro Musk, ela foi pra além do socialismo. Pra além. Mas é isso. Ela acha que toda pessoa rica é ruim. O que, assim... Aí, se vocês quiserem falar algo sério sobre isso... A nossa análise não é moral, tá, gente?
Não é que os comunistas acham pessoas ricas ruins. A gente quer abolir o sistema que permite que pessoas ricas existam. Então, por que isso é importante? Porque a gente dizer, hipoteticamente, que nós achamos que todas as pessoas ricas são ruins, dá a impressão de que a solução é moral. Dá a impressão de que nós estamos esperando que as pessoas sejam boas. E não é isso que a gente está esperando. A gente não quer fazer uma revolução moral. Quem clama fazer revolução moral é fascista. Existe sim uma moral comunista. Isso existe. Mas dizer que nós precisamos... Por que eu tô falando que isso é fascismo? Porque os fascistas costumam, como o Javier Milei, como o Bolsonaro, como o Trump, falar a respeito de saneamento moral. Falar que o problema da sociedade é moral. E pra nós não é, o problema é estrutural. E quer ver eu provar pra vocês que o problema é estrutural? Dá uma olhada nisso aqui. Governo francês gastará 216 milhões de dólares para destruir excesso de vinho, já que os consumidores mais jovens bebem menos álcool. Isso aqui é o exemplo perfeito do que eu tô falando, tá? O exemplo que nós brasileiros sempre lembramos a respeito desse tipo de coisa é a da queima de saca de café na década de 30, né? O Brasil era o maior produtor de café do mundo. O Brasil tinha uma economia muito baseada na cafeicultura. E o Brasil, na crise de 29, começa a não conseguir mais exportar o café. Por conta da crise. E aí, o que o governo é obrigado a fazer? Eles queimam café o suficiente para abastecer o mercado mundial inteiro por 3 anos. Então, quando a gente ouve falar da queima do saca de café, gente, não foi a queima de algumas sacas de café. Não foi a queima de algumas toneladas por um mês. Foi a queima de café para suprir o mercado mundial por 3 anos. E, para quem diz que isso é uma coisa que só é referente a grandes crises, como a de 29, ou que é uma coisa temporalmente isolada e que, etc., que isso não é recorrente, não é. Não é isolado. Isso acontece todos os dias no capitalismo. Destruição de mercadoria ou descarte de mercadoria para controlar preço acontece todo dia. E isso não depende da boa ou da má vontade de ninguém. As próprias fabricantes de vinho não têm escolha. Porque isso aqui é a dinâmica do mercado. Por que eles não podem doar o vinho? Porque isso ia fazer dumping. Isso ia jogar um monte de vinho de graça ou com preço muito baixo no mercado. E o preço do vinho como um todo ia cair. E isso ia fazer as fábricas quebrarem. Não depende da vontade de ninguém. O sistema capitalista é anárquico. Ele é ilógico. Ele é contraproducente. E a gente falou dos Funko Pop, que destruíram sei lá quantos mil de Funko Pop. Então essa coisa de, ela é comunista porque ela odeia todos os ricos. Não é isso. Você pode até odiar todos os ricos, mas a gente não baseia a nossa teoria nisso. Nossa teoria não é baseada em vamos odiar os ricos porque eles têm um desvio moral, por causa da ganância deles. Claro que existe ganância. Só que o problema é mais profundo. O governo francês planeia, tá escrito, gastar 200 milhões de euros, ou cerca de 216 milhões de dólares, para destruir o excesso de vinho, na esperança de apoiar uma indústria vinícola em dificuldades, que está a assistir à mudança nos hábitos de consumo entre os consumidores mais jovens. Na real, sim, tem mudança de hábito, mas o impacto da Covid foi muito grave. Porque as pessoas perderam renda e não compravam mais vinho. Num país que bebe e produz muito vinho, que é a França, né? Então, esse aqui é o exemplo que eu quero dar de como isso aqui não depende da vontade. O capital é o verdadeiro sujeito sem sujeito, como diz o Mesaros. Tá para além das vontades humanas. Onde ele surge, ele se impõe, e ele impõe a sua valorização acima das vontades e das necessidades humanas. Isso aconteceu com o cartucho de Atari também, quando teve uma crise na década de 70 ou 80, não lembro, acho que foi 80. Que eles enterraram os cartuchos de Atari no deserto. Até hoje você acha cartucho lá.
cartucho do ET, justamente porque na época do Atari tinha um problema muito sério de... E aí pra vocês verem como o capitalismo é ilógico. Videogames sempre tentaram lidar com pirataria porque software é uma coisa que é abundante, mas que precisa ser tornada artificialmente escassa pro mercado não quebrar. Então, de uma certa forma, hoje em dia música é software. Música é uma coisa que é abundante, está permanentemente disponível para a maior parte das pessoas. Mas aí o mercado precisa encontrar um jeito de fazer algo que é abundante e disponível ficar escasso, para que você compre. Então é aí que surgem leis de direitos autorais, contra a pirataria, contra a cópia. E no caso da Atari, se eu não me engano, na época não existia ainda consoles travados, que é uma coisa que a gente conhece muito bem, né? Então qualquer pessoa conseguia fazer cartuchos de Atari. Isso fez com que o mercado ficasse sobrecarregado de oferta. O NFT é um exemplo mais bizarro disso, que é tentar fazer uma imagem, que é um JPEG, né? Que é algo permanentemente reproduzível, parecer escasso, para ganhar valor, por especulação, né? Exclamação NFT tem um vídeo sobre os NFTs, pra quem quiser saber. Exclamação NFT. Como valoriza artistas sem propriedade intelectual? Nos países socialistas, valorizando como se valoriza qualquer profissional, pagando salário. Na Coreia, por exemplo, os artistas ganham salário pra pintar, pra desenhar, pra esculpir. São artistas profissionais empregados pelo Estado. Existe royalty, não que eu saiba. Bom, atualizando vocês acerca de notícias que a gente falou na semana passada, acho que foi, né? Semana passada a gente falou do Javier Milei, que é o Bolsonaro argentino, e nós temos algumas atualizações acerca das eleições. Então vamos lá. Milei lidera, mas pesquisas indicam o segundo turno na Argentina. Gente, esse cara vai ganhar, tá? Já tô dizendo isso aqui agora. O Javier Milei vai ganhar as eleições pra presidência na Argentina. E a gente vai entrar numa fase bizarríssima da história, porque vai ser a primeira vez... Segunda vez, vai. Vai ser a segunda vez que a gente vai ter um presidente ANCAP. O primeiro é o Bukele. Então, se vocês acham que os 4 anos de Bolsonaro aqui foram estranhos, a Argentina falou, segura meu vinho. O vinho é a bebida nacional deles, né? Segura meu vinho. Segura minha média luna. Dá uma olhada. Milei lidera, mas pesquisa indica possível segundo turno. Disparado na frente, 38,5%. Sérgio Massa, que é da União Kirchnerista, né? Com 32%. Gente, se acontecer isso aqui, que é o provável, né? Se o Javier Milei e o Sérgio Massa, o Javier Milei vai ganhar porque os macristas não vão votar nos kirchneristas. Os macristas vão apoiar o Milei e o Milei já anunciou que vai anunciar o Macri como ministro. O cara já ganhou, tá? Então, assim, já se preparem pro que vai ser o governo dele. Se você é aceleracionista, você deve estar muito feliz. Aqui a rejeição, né? A Patrícia Bullrich é a que tem a maior rejeição, que é a candidata macrista, né? A rejeição do Javier Milei é muito alta também, como de todo fascista, isso é natural. E a mais baixa é do Sérgio Massa, né? Mas enfim, seguindo um padrão, né? Rejeição alta, polarização alta. Como é que eu falo isso? Poucas pessoas foram votar, não tô conseguindo encontrar a palavra. Como é que é a palavra que eu tô procurando, gente? Abstenção alta, A abstenção foi alta. Isso. O que é aceleracionista? Relaxa que a gente vai falar disso daqui a pouco. Porque tem outra. Adesão e abstenção, é isso. Essas eram as palavras que eu tava procurando. Abacate, é isso. Abacate. Exatamente. A palavra era abacate. Frango. Abdução.
E aí nós tivemos isso aqui. Gente, eu já vou adiantar pra vocês. Eu não faço a menor ideia de como interpretar isso aqui. Eu só vi a notícia, eu não tive tempo. Eu queria conversar com algum argentino pra saber a opinião. A Argentina vive noite de terror com comércios saqueados e violência. Após um fim de semana de roubos a comércio e de violência pelo interior do país, a onda de saques a supermercados e lojas chegou à periferia de Buenos Aires, alastrando-se de maneira veloz sobre um terreno fértil de aumento à pobreza a cada nova remarcação de preços. Durante a noite da madrugada, 56 pessoas foram presas em mais de 10 saques a supermercados, pelo menos 8 municípios ao redor de Buenos Aires. Eu não vou ler tudo, mas eu quero salientar algumas coisas aqui. Eu vi a ameaça no grupo. Abre aspas, né? Eu vi a ameaça no grupo de Facebook, mas não acreditei. Depois recebi uma mensagem no WhatsApp. A polícia passou, mas não fez nada. Eu quero uma parte que fale sobre... Aqui, ó. Os saques são coordenados através de grupos de Facebook e principalmente WhatsApp. A partir de perfis falsos, mensagens de agitação são enviadas, incitando os integrantes a participarem de determinado saque. Para o governo, do Alberto Fernandes, um dos principais motores para incentivar os saques é o candidato de extrema-direita à presidência Javier Milei, que lidera as sondagens para as eleições. A porta-voz da presidência, Gabriela Cerruti, garantiu que o partido de Milei, a Liberdade Avança, opera nas redes sociais com o objetivo de desestabilizar o governo, abre aspas. As contas que incitam são todas vinculadas à Liberdade Avança. É uma operação armada pela gente do Javier Milei que tem como objetivo gerar uma desestabilização, acusou Cerruti. Ora, primeiro de tudo, tem algum argentino aqui? Tem alguém que mora na Argentina? Porque eu quero genuinamente perguntar a opinião de quem tá lá a respeito disso. Eu só tenho essa visão aqui. Vou deixar pro vídeo do YouTube. Se você mora na Argentina ou é argentino, me fala o que você acha disso. Eu não sei. Eu não sei. O candidato Javier Milei fez uma comparação entre o atual momento na Argentina e aquele vivido em dezembro de 2001, quando o país teve um colapso socioeconômico e político, com dias de saques prévios à queda do então governo do presidente Fernando de la Rúa, que é um cara que ele pegou gente envolvida pra colocar no governo, enfim. É trágico voltar a ver, depois de 20 anos, as mesmas imagens de saques que víamos em 2001. Sim, depois do governo neoliberal que você se inspira. Pobreza e saque são duas caras da mesma moeda. A Argentina não resiste mais a esse modelo empobrecedor. Qual? O neoliberal que causou os de 2001? Enfim, né? Procurando coerência no ANCAP. Olha, gente. Os caras estão falando que os saques são coordenados nas redes sociais. A gente sabe que a extrema-direita opera muito nas redes sociais. Eu não acho isso aqui impossível. Eu não acho impossível o partido do Milei estar fomentando saques, talvez de pessoas que realmente precisem, mas fomentando isso pra gerar um efeito facada. Mas eu estou dizendo a minha opinião. Minha opinião. Tem que ver, pra gente conseguir provar isso, tem que ver uma investigação dessas incitações vinculadas ao partido dele. E eu tenho certeza que não vai ser difícil de achar se a gente investigar. Mas eu quero deixar aqui o convite para as pessoas que estão na Argentina ou são argentinos comentarem aqui o que vocês acham. E aí, gente, uma notícia em off aqui. Que vai se conectar com a próxima. Efeito facada tem esse termo em algum artigo? Podia, cara. Efeito facada é bom, né? Que é um evento, digamos assim, um evento extraordinário nas vésperas da eleição de um fascista. A plataforma do Milei é "Ai, que cambiar isso daí". Ai, que cambiar isso daí. Ele foi eleito? Não, mas ele vai. The Knife Effect, exatamente. Nova tendência entre os millennials, né? The Knife Effect.
Meu cabelo não é tão preto, não. É que tá com bastante contraste a câmera. Essa câmera da Sony tem muito contraste, por isso que a imagem fica bonita. Mas quem gosta de filmografia... Quem gosta de filmografia, não. Quem gosta de captação de... Me fugiu a palavra agora. Mas quem gosta de vídeo não gosta de câmeras que já processam a imagem com muito contraste. Silent knifing, Abstenção, isso. Boa, abstenção, abstenção. Abstenção, isso. Mas sim, fotografia é sempre melhor flat. Frango! Mas enfim, eu vi uma matéria muito interessante aqui na Folha. Nelson de Sá, normalização do Bolsonaro argentino já começou. Quando a gente fez a live sobre o Milei, eu sempre falei que os jornais todos se tornam documentos históricos, porque sempre que um fascista desse cresce, né, ou vence, a mídia burguesa começa a passar pano e começa a argumentar o porquê que ele não é fascista. E essa matéria aqui da Folha tá justamente fazendo um levantamento acerca disso. Olha só, The New York Times e The Wall Street Journal ainda resistiram, falando em extrema-direita, far-right, nos primeiros enunciados sobre as prévias na Argentina. Também lembrando que o agora suposto favorito promete eliminar a educação pública, criar um mercado para a venda de órgãos humanos, expandir a posse de armas e proibir o aborto. E que o Bolsonaro apoiou. A gente falou sobre isso no outro vídeo, né? Mas o Washington Post e a Bloomberg evitaram falar extrema, só usando direita. Quando muito, veio um candidato libertário e outsider. A Bloomberg ouviu do estrategista-chefe do Banco Brasileiro BTG Pactual que os investidores gostam da mensagem econômica do Javier Milei, embora temam o estilo agressivo e risco institucional. Ou seja, esse cara pode ser um idiota útil, mas a gente espera que ele não seja tão idiota. Eu cliquei na notícia errada. É porque eu tava lendo em off. Desculpa. Tá. Também evitando menção à extrema-direita, a revista The Economist, que é a pior. A Economist é horrorosa. Se entusiasmou com a cabeleira. Em sua sequência de títulos, O Rugido do Leão. O Rugido do Leão. Ou a Argentina pode ter seu primeiro presidente libertário. E Milei, um radical do livre mercado. Em editorial, o WSJ abandonou a cautela de seu próprio noticiário e saiu em defesa do outsider, que incorpora a revolta de classe média argentina e não seria um louco que a imprensa internacional está retratando. Abre aspas, Milei é um economista que defende limites para o governo e culpa pelos problemas da Argentina os impostos sufocantes, a hiperregulação, os subsídios e o protecionismo. Ele quer abrir mercados, cortar gastos públicos, acabar com os controles de capital e privatizar estatais. Tudo o que a Argentina fez na década de 90 e que desembocou numa puta crise que o próprio Milei tá lamentando aqui, eu não entendo esses caras. Em todos os relatos, inclusive os ainda críticos, enfatiza-se que ele promete adotar o dólar dos Estados Unidos como moeda oficial, o que não é mentira. Aí a matéria dá uma divergida aqui, achei estranho o caminho, mas eu vou ler mesmo assim porque é curto. Com o mapa das operações policiais antinazistas em julho, em cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, o Financial Times destaca a reportagem Um Só Povo, Um Só Reich, grupos neonazistas se espalham pelo Brasil. Reproduz o vídeo célebre dos manifestantes que nos dias tensos após a eleição se reuniram em frente a um quartel do exército em São Miguel do Oeste. Ao som do hino nacional, os apoiadores derrotados do presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro estenderam o braço direito com as palmas das mãos abertas em saudação. Lembra que o brasileiro que tentou matar a vice-presidente argentina Cristina Kirchner no ano passado tinha tatuagem nazista. E destaca a vereadora Ana Lúcia Martins de Joinville. O extremismo sempre existiu, mas há uma expressão muito mais forte dele nos últimos anos. Eu só queria fazer uma pequena crítica aqui, que a gente tem que dar o nome certo pra isso. Fascismo, gente. Isso aqui chama fascismo. Esse fenômeno aqui é cíclico e chama-se fascismo. Então, achei boa a matéria.
falando acerca de como a grande mídia burguesa internacional tá já relativizando o fascismo do Milei, mas não usou a palavra fascismo nenhuma vez, que é uma coisa que eu insisto. E pra quem disse que nós comunistas ficamos vulgarizando o fascismo, ou chamando tudo de fascismo, gente, vocês viram meu vídeo do Pinochet, eu não chamei ele de fascista nenhuma vez. Vocês viram meu vídeo do Collor, eu não chamei ele de fascista nenhuma vez. A gente não chama tudo de fascismo, a gente chama fascismo de fascismo. É um fenômeno muito, digamos assim, fácil de identificar, mas difícil de descrever. Mas é um fenômeno encerrado, que tem definição. Pode não ser uma definição que serve à lógica formal, mas tem definição. É incorreto chamar o Pinochet de fascista? Grosso modo, sim. Grosso modo, sim, porque o Pinochet não se tornou presidente a partir de um fenômeno fascista. Chama-se de fascista por ser ditadura da burguesia, uma ditadura terrorista, uma defesa irremediável do capitalismo, um saudosismo de uma história idílica do Chile, sim, mas não se configura como um fenômeno fascista, tal qual os fenômenos que nós descrevemos como arquetipicamente fascistas. Mas, novamente, gente, fascismo é algo que não tem uma definição a partir da lógica formal. Se vocês buscarem definições a partir da lógica formal para fascismo, vocês não vão encontrar. Porque aí a gente incute no erro de achar que o fascismo só existiu na Itália entre 21 e 43. O que claramente não é verdade. E não é que não preenche todos os requisitos, porque a gente não tá buscando preencher requisitos, a gente tá buscando analisar o fenômeno. E o fenômeno, no caso das ditaduras militares em Latinoamérica, não foram fenômenos arquetipicamente fascistas. Teve um movimento fascista antes do italiano, sim, um movimento francês anterior. Até o português é anterior. O integralismo lusitano é anterior. O termo neofascismo seria correto? Eu não acho errado, tem gente que não gosta. Mas eu acho que tem o seu sentido, porque o fenômeno fascista contemporâneo, ele é análogo entre si, mas ele é bastante diferente da década de 20 e 30. Sim, na França, a França acho que foi primeiro, que é a Action Française. Beleza? E falando nisso, eu queria puxar o gancho aqui pra falar do Brasil, nesse caso, né? A BIM apontou participação de grupos neonazistas e de supremacistas brancos em movimentos golpistas durante eleições. Eduardo Gonçalves. Ou seja, ora, quem diria que nas manifestações tinham neonazistas? E eu já tinha falado isso, tá, gente? Eu falei manifestações porque eles estão falando movimentos golpistas, né? Mas, enfim. Quando eu tava falando. Eu não lembro a palavra que eu usei, mas quando eu tava falando sobre o 8 de janeiro, eu falei: tem dois grupos majoritários dentro do 8 de janeiro: véio e nazi. Véio a gente já sabia. A gente até falou de uma pesquisa de quantos véio tinha. Que a média de idade era tipo 58 anos, tá ligado? Mas agora a gente tá falando dos nazi. E não é pouco nazi, não. E, assim, tenho certeza que muito disso aqui vai pegar vocês de surpresa. / ironia. Vamos lá. A ABIN detectou que grupos identificados com bandeiras neonazistas e de supremacistas brancos em aplicativos de mensagens tentaram se associar a movimentos de contestação sem provas dos resultados das eleições de 2022. Tentaram se associar. Segundo a ABIN, 5 comunidades do Telegram reuniram cerca de 2.800 membros para fomentar narrativas de deslegitimação das instituições. Os documentos da Agência de Inteligência do Governo foram elaborados em 25 de novembro e 1º de dezembro de 2022 e foram encaminhados à Polícia Federal e à Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que, em junho desse ano, realizou a operação para combater discursos de ódio difundidos no grupo. Na ocasião, 3 pessoas foram presas e 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.
Eles, grupos nas redes sociais, guardam relações com várias dessas células extremistas, inclusive com os materiais e folders que apreendemos, afirmou Tatiana Bassos, delegada titular da polícia. A ABIN aponta que as células neonazistas e extremistas tiveram um aumento de engajamento após a eleição presidencial. Tenho certeza que é só uma correlação e não uma causa, né? Abre aspas, até o pleito eleitoral de 2022 não se identificava histórico de envolvimento sistemático de grupos supremacistas e neonazistas com pautas políticas ou manifestações. Apesar disso, em monitoramento de grupos virtuais utilizados para disseminação de conteúdo supremacista na conjuntura eleitoral, observou-se aumento da interação e da visualização. Ora, isso aqui é para quem diz que o Bolsonaro não é fascista e que o bolsonarismo não é um fenômeno fascista. Os fascistas se identificam com ele, gente. Os nazis se identificam com ele. Nazi de braço estendido e suástica no braço, tá? E a matéria tá querendo construir um negócio de que, tipo, eles tentaram se associar de fora porque eles são diferentes. São muito mais semelhantes do que parece pra essas pessoas, né? Os grupos, segundo a BIM, foram utilizados para indicar suspeitas infundadas das fraudes nas urnas. Divulgar bloqueios em rodovias e disseminar panfletos contra os comunistas. Abre aspas. Alguns grupos neonazistas demonstram interesse em associar narrativas supremacistas a movimentos de contestação dos resultados eleitorais e adotam discursos que dialogam com pautas de outros movimentos para recrutar novos adeptos e promover ações violentas contra autoridades, instituições e agrupamentos antagônicos. Aqui que é a parte interessante. Um dos grupos identificados pela BIM, com o nome Resistência Sulista Divisão 1, foi criado no Telegram 3 de outubro de 2022. No canal foi postado um vídeo em que ensina técnicas de como fabricar armas de fogo em impressoras 3D. Outro canal é o Sul Independente Milícia, que, segundo o órgão, difunde imagens com estética e teor associados ao neonazismo aceleracionista, vertente do neonazismo que defende a necessidade de atos de violência por atores isolados ou pequenas células como forma de acelerar o colapso da sociedade. Pausa. Gente, isso aqui chamou a atenção da Duda e minha imediatamente. Algum de vocês já tinha ouvido antes de hoje essa expressão neonazismo aceleracionista? Que eu já vou antecipar. Não, eu nunca tinha ouvido falar disso. Sabe por que vocês não ouviram falar disso? Porque a gente não encontrou referência a isso em nenhum lugar. Outra coisa. Neonazismo aceleracionista não faz sentido. Não tem sentido lógico isso. Por isso que eu falei que a gente ia falar de aceleracionismo. O que é aceleracionismo? Aceleracionismo costuma ser associado a uma vertente da esquerda. Que é a ideia de que o capitalismo vai ser superado agravando as suas contradições. Então, se a gente fizer a classe trabalhadora sofrer muito, se o capitalismo se agravar muito, ficar muito predatório, muito destrutivo, aí a classe trabalhadora, de maneira espontânea, vai se sublevar e tomar o poder. Isso é aceleracionismo. Me expliquem a lógica do neonazismo aceleracionista. Eles querem acelerar em direção ao quê? Geralmente, o neonazismo é associado à reversão da história. A tentar voltar para um passado idealizado. Muitos neonazis brasileiros glorificam o Império Brasileiro. A Alemanha glorificava o Sacro Império Romano Germânico. A Itália é o Império Romano. Eu falo sobre isso no meu vídeo do integralismo. O Plínio Salgado, ele evocava um Brasil da colônia dos caboclos do interior que nunca existiu. Então, neonazismo aceleracionista, eu nunca ouvi falar disso e eu não vejo sentido nisso. Por acaso estão tentando colar a ideia de que o neonazismo é de esquerda? Exatamente. Essa é a leitura que eu tive. Pra mim, me parece uma aproximação entre vertentes radicais. Mas eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar disso. E eu não acho que isso aqui faz sentido, lógico, também. Mas eu tô só dando a minha leitura.
E essa coisa de acelerar o colapso da sociedade. Gente, eu nunca vi fascistas e neonazistas que defendam o colapso da sociedade. Para neonazistas e fascistas, a sociedade já está em colapso e ela precisa ser restaurada. Vocês sabem do que eu tô falando. Todo neonazi fala que a sociedade está degenerada. Que a sociedade era boa no passado e hoje em dia ela não está mais boa. E aí geralmente surgem os espantalhos por conta dos imigrantes, dos negros, dos gays, dos judeus, coisa que o valha. Em 31 de outubro de 2022 foi criado outro grupo de Telegram, o Soldati della Luce. Dá pra ficar mais fascista que isso, né? Que se autodescreve como milícia digital. O canal é repleto de referências racistas e diz em sua descrição que foi criado para defender a raça branca, criticando o Ministério de Igualdade Racial do governo Lula. Enfim, queria falar dessas duas coisas. Primeiro, a maneira como esse texto fala sobre neonazismo aceleracionista, que eu achei um contrassenso. Segundo, para mostrar as investigações de grupos literalmente autodeclarados neonazistas, né? Talvez não autodeclarados, mas que, foi o que falei, de suástica no braço e braço estendido, dentro desses grupos patriotas, digamos assim. Tanto na frente dos quartéis quanto de 8 de janeiro. Então, reiterando, quais eram as duas demografias dominantes? Véio e neonazi. Beleza? Agora que a gente começou aqui com essas pautas, né? Atualizando coisas do passado e falando português, muito português. Eu vou dar uma pequena pausa e a gente já vai voltar com as coisas mais analíticas, tá? Então, fiquem com as capis aí um segundinho e eu já volto. Voltei. Bora! Bom, vamos lá. Vamos falar de algumas notícias mais longas agora. Isso aqui é uma coisa que eu já tinha separado faz um tempo, mas teve uma matéria no jornal A Verdade que me fez falar sobre isso hoje. Já vou explicar. Primeiro, esses mercado OXXO aqui são uma coisa meio de São Paulo, por enquanto? Ou já tá em outros estados? E eu vou falar OXXO porque, enfim, é assim que fala e foda-se, eu não quero ficar... Tem Campinas... Então acho que eu acho que é uma coisa do estado de São Paulo. Só que isso aqui é interessante, mesmo se você não é paulista. Isso aqui tem uma... aponta pra uma direção interessante pra gente compreender, inclusive, a dinâmica do capitalismo. Como a gente falou dos vinhos, por exemplo, mais cedo. Pacífico é o nome do autor, né? OXXO, uma mistura de ultraprocessados com combustíveis fósseis. João Paulo Pacífico. Semana passada, um amigo escreveu: aqui na Ásia está cheio desses mini mercados. Como eles acabaram com o mercado local e deslocam os moradores, pois o custo de vida também aumenta. O como esse que o meu amigo Marcelo Cunha Bueno estava se referindo é o OXXO. Você já parou para pensar no impacto que as lojas OXXO podem causar? OXXO se pronuncia OXXO. Uma rede de mercados de bairro que tá bombando em São Paulo. Ah, tá escrito aqui que é em São Paulo. E promete abrir uma loja por dia no Brasil em 2023. Quem são os donos da OXXO no Brasil? A Fenza, engarrafadora da Coca-Cola e da Raizen, dona dos postos Shell. Abre aspas, uma mistura de ultraprocessados com combustíveis fósseis, como definiu a reportagem. Abre aspas, o que está por trás da multiplicação da OXXO do site Joio Trigo. Essa é uma matéria super completa, tá? Se você quiser investigar isso. Essa matéria aqui é muito completa. Eu peguei a outra porque ela é mais resumida. No México, onde a rede começou, há mais de 20 mil lojas, que além de venderem alimentos e bebidas, são lugares para pagar as contas, tipo lotéricas. São também o maior correspondente bancário do país. Mas a história não é tão bonita assim. Já não era bonita, tá? Não me entenda mal. Se por um lado essas lojas trazem conveniência para o consumidor, por outro podem causar um estrago econômico. Segundo a Associação dos Comerciantes do Estado de Aguascalientes, no México, a cada OXXO que abre, 5 a 7 pequenos mercados fecham no México.
Por quê? Os mercadinhos de bairro não têm poder de escala de... Perdão. Os mercadinhos de bairro não têm o poder de escala e diversificação dessas grandes marcas e podem ser engolidos. Por conta da sua força financeira, o OXXO consegue pagar um aluguel maior, tirando o pequeno do seu lugar, ter mais variedade e um poder de marketing impossível para o pequeno empreendedor. Pausa. Voltamos para o Manifesto Comunista. Quando acusam os comunistas de quererem arruinar o pequeno empreendedor, o pequeno comerciante, o pequeno burguês, o Marx diz, não somos nós que fazemos isso. O grande capital faz isso todos os dias. Empresas que são muito capitalizadas, gente, conseguem solapar empresas menos capitalizadas. Então eles conseguem comprar em quantidade, negociar os preços para vender mais barato. Eles têm uma capacidade de marketing que as outras não têm. Eles conseguem, inclusive, pagar o aluguel maior, que é uma coisa que eu nem tinha pensado. Isso é o livre mercado funcionando. Não é o método Amazon, é o método capitalismo mesmo. Ao comprar no mercado de bairro, a renda fica com o pequeno empreendedor que vai gastar na região. Já no caso da OXXO, parte do lucro vai para fora do país e parte para um grupo bilionário. Imperialismo. Por sinal, a primeira loja da OXXO no Brasil foi aberta em Campinas, no local onde uma padaria funcionou por 55 anos. Emblemático, né? Se pensarmos de forma individualista, a OXXO, Minuto, Pão de Açúcar, Carrefour, Bairro, Mini Extra são ótimos. Mas ao olhar de forma sistêmica, essas redes são máquinas de concentração de riqueza e destruição de pequenos negócios. Consumir é um ato político. Enquanto ainda tiver opção, consuma de forma mais alinhada com seus valores, sejam eles individualistas ou cooperativos. Tá, discordo. Nós, comunistas, nunca acreditamos que ações individuais são capazes de transformar problemas sistêmicos. Nunca, de forma alguma, um boicote individual ou uma tomada de consciência coletiva vai ser capaz de riscar a pintura do grande capital. Então não caiam nessa. Essa dica aqui, ela é inócua. Ela não tem função. A única maneira que a gente vai conseguir superar isso é com a superação do sistema que permite isso. E não com a tomada de consciência das pessoas nas cidades, nos bairros, para comprarem nos seus mercados locais. Não é que não tem problema comprar na loja, é que você comprar ou não na loja não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. E eu quero que qualquer pessoa que ainda defenda essa tese me mostre um exemplo de que um boicote desse funcionou com alguma coisa. Primeiro que não existe consumo ético no capitalismo. Isso já é uma coisa a ser falada. Mas o que a gente diz é... A gente não pode acreditar que esse tipo de ação individual vai causar alguma forma de ruptura sistêmica. Eu não tô dizendo compre ou não compre. Eu tô dizendo que isso não faz diferença. Só que aí eu quero fazer uma outra crítica mais severa a esse texto. Todas as vezes que se fala de alguma empresa, gente, quando a gente fala do iFood, fala da Amazon, fala da OXXO, fala... que seja, a gente sempre tem que se questionar quais são as condições de trabalho. E o único lugar que eu vi falando das condições de trabalho, coincidência ou não, é o jornal da UP, que é o jornal marxista-leninista. Nós, comunistas, estamos sempre preocupados com as condições do trabalho. Sempre. E todas as outras matérias que eu li sobre a OXXO nunca falaram a respeito de como são as condições das pessoas que trabalham nessas lojas. Mas a matéria da verdade falou, e é por isso que eu vou ler ela. A ascensão da OXXO vai além de um mero caso de expansão comercial. Ela representa a exportação de capital estrangeiro, que é a definição basicamente de imperialismo, que busca subordinar a economia local, intensificando a exploração de trabalhadores. 100% imperialismo aqui. Em sua busca implacável por lucro, a OXXO desenvolveu maneiras de burlar as normas trabalhistas. No México, a empresa recorre a um modelo de líderes de loja. Essa prática cria um limbo trabalhista que facilita a exploração e a precarização do trabalho. Os líderes de loja, que muitas vezes recrutam suas próprias famílias para gerir as lojas OXXO, representam uma forma de burlar o sistema trabalhista.
Esses indivíduos não são reconhecidos oficialmente como empregados, mas também não são proprietários no sentido convencional do termo. Isso os deixa numa posição ambígua, que muitas vezes leva ao aumento da exploração e à precarização do trabalho. A Comissão Nacional de Direitos Humanos do México tem recebido inúmeras queixas relacionadas a essa condição de trabalho. Em 2020, a Oxxo enfrentou uma enxurrada de denúncias de violações de direitos trabalhistas, incluindo alegações de horários de trabalho excessivamente longos, falta de pagamento de hora extra, condição de trabalho precário. De acordo com o relatório de 2021, mais de 5.000 queixas foram apresentadas contra a empresa, o que indica uma situação alarmante. Portanto, ao analisarmos a expansão da Oxxo no Brasil, não devemos nos deixar enganar pela retórica da conveniência e da eficiência. Devemos questionar a que custo esses benefícios vêm e quem realmente se beneficia deles. Mesma coisa com o iFood. Se a gente for falar de eficiência do iFood, de conveniência do iFood, nunca se esqueçam o custo humano que o iFood tem, que é imenso. iFood e Rappi. Tá? Qualquer aplicativo de entrega, na verdade. O custo humano dessa conveniência é gigantesco. A verdade amarga é que, por trás do brilho da nova loja de conveniência, esconde-se um modelo de negócios que explora e precariza o trabalho. Um brigadista do jornal A Verdade é trabalhador da Oxxo e revelou que, abre aspas, todos os produtos da loja têm seguro. Então eles não se importam com a segurança da loja e muito menos os trabalhadores. Trabalham em uma loja que não tem segurança nem no período noturno. Fecha aspas. Prática de dumping. A expansão da Oxxo no Brasil também ameaça extinguir o pequeno comércio. Seu modelo de negócios pode desestabilizar as economias locais pela prática conhecida como dumping. Nela, uma empresa com grande capital vende seus produtos ou oferece seus serviços por um preço menor do que o praticado na região, mesmo que tenha prejuízo ou lucros menores que os concorrentes no início. A vantagem no caso da Oxxo é atrair os consumidores da concorrência que, por serem mercados familiares, não conseguirão praticar os mesmos preços e irão à falência com a perda de clientes ou diminuição de lucro. Como que eles fazem isso? Comprando em quantidade. Porque a Oxxo tem muitas lojas, eles conseguem comprar numa quantidade muito grande. Comprando em quantidade muito grande, eles conseguem negociar os preços com os fornecedores. Certo? Então, queria completar as duas coisas aqui. Eu acho que as duas notícias complementam muito bem. Se vocês quiserem uma mais completa, mas um pouco mais antiga, o joio e o trigo aqui. Então é isso. Não acreditem em boicotes individuais. Isso não funciona e nunca funcionou e não vai funcionar. O que a gente tem que fazer é romper com a estrutura que permite que o grande capital faça isso com o pequeno capital. Que é a estrutura que existe desde que existe capital como conceito. Certo? Agora a gente vai para um bloco. A gente vai para um bloco que tem nome. E sabe qual é o nome desse bloco? Faz o L. Sabe por quê? Porque a gente vai falar do Zanin. E eu imagino que se você clicou no Como News de hoje, você falou. Provavelmente o Ian vai falar do Zanin. E você está certo. Você está certo. Agora o bloco é Faz o L. Tá? Bom, Cristiano Zanin, novo ministro do Supremo Tribunal Federal. É advogado do Lula. Grandes merdas ser advogado do Lula, inclusive, né? E ele tem tido posturas que surpreenderam alguns, mas não surpreenderam outros, né? E eu e a Duda fazemos parte do grupo que não foi surpreendido. Da onde veio essa surpresa? Vamos dar alguns exemplos. Por que o meu Ctrl+V tá só com a letra O? Outras palavras aqui. Glauco Faria. O que Zanin deveria saber sobre maconha?
Eu vou ler a matéria para vocês entenderem. Na quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal deu sequência ao julgamento do recurso extraordinário número que trata da descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. É isso, descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. Após um ajuste do voto do relator, o ministro Gilmar Mendes, que antes havia se manifestado por descriminalizar o porte para consumo próprio de todas as drogas e agora restringiu a maconha, o ministro Cristiano Zanin proferiu o primeiro voto contrário à inconstitucionalidade alegada na ação. O primeiro voto contrário, perdão, o único é em outro. O primeiro voto contrário veio do mais recente ministro apontado pelo Lula. Faz o L. Só que assim, gente, o voto é ruim. Só que a justificativa é muito pior. Muito pior. Primeiro, se você quiser entender mais a história da ilegalização da maconha no Brasil, eu tenho um vídeo sobre isso já. Que é um vídeo que na thumb tem a gloriosa frase "hora de estourar a tronca". Mas vamos ler como ele justificou isso. Abre aspas. Não tenho dúvida que os usuários de drogas são vítimas do tráfico e das organizações criminosas para exploração ilícita dessa substância. Começou ok. Mas, e depois do mas sempre vem merda, se o Estado tem o dever de zelar pela saúde de todos, tal como previsto no artigo 196 da Constituição da República, a descriminalização, ainda que parcial, das drogas poderá contribuir ainda mais para o agravamento desse problema de saúde, disse Zanin. Gente, isso aqui tá errado de cima e embaixo. Tá muito pequeno pra vocês, né? Isso aqui tá completamente errado. Isso aqui não é nem questão de opinião, só tá errado. O trecho em si reflete algo que é bastante comum em julgamentos no Brasil, inclusive no Supremo, onde se fazem afirmações que não encontram base factual para se fundamentar votos ou decisões. Magistrados por vezes recorrem apenas à chamada livre consciência, sem buscar efetivamente subsídios, análises de especialistas ou pesquisas, se apartando do contexto social e produzindo uma realidade própria. Livre consciência, irmão. Livre consciência é o famoso migué. É o famoso achômetro. Livre consciência é o meu cu. O cara falou sem saber. Os caras têm juridiquês até pra isso, até pra achismo, velho. Meteu o louco, exatamente. Aí aqui tem umas coisas demonstrando que ele tá factualmente errado. Segundo o estudo publicado na revista Economic Inquiry, em 2019, estados que legalizaram o uso da maconha nos Estados Unidos tiveram uma redução de pelo menos 20% nas mortes ligadas à overdose de opioides. Os estados onde a maconha foi legalizada não são tão negativamente afetados como os que não legalizaram. Não existem evidências científicas de que a descriminalização aumente o consumo de drogas e ainda que socorra que vai existir uma consequente sobrecarga do sistema de saúde. No Uruguai, por exemplo, que criou uma marca regulada para uso recreativo e medicinal da maconha em 2013, a Junta Nacional de Drogas apontou em seu último relatório divulgado em 2022 que o número de usuários problemáticos de drogas foi reduzido de 18% para 13%. Então, enfim, esse é o primeiro voto que, assim, além do voto ser ruim, além do voto fazer o que justamente ele diz que vai fazer no começo. Tipo, ele fala, eu reconheço que as pessoas são vítimas, mas votei contra mesmo assim, foda-se. Ele é baseado no puro e simples migué. Migué. Mais. Vai, ABC. Zanin esclarece voto sobre injúria racial contra a comunidade LGBTQIA+. Divergência ocorreu por questões processuais, afirmam assessores. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, esclareceu hoje, foco e memória na palavra esclareceu, tá? Voto proferido no julgamento na qual a corte reconheceu que ofensas homofóbicas podem ser reconhecidas como crime de injúria racial. Segundo a assessoria de Zanin, o ministro não se manifestou contra a aplicação de injúria racial para punir ofensas praticadas contra a comunidade LGBTQIA+. Esse foi
Um dos únicos, ó. O julgamento ocorreu no plenário virtual. O placar da votação terminou com 9-2. Eu acho que foi o do Zanin e o do André Mendonça. Acho que foi isso, né? E o Cássio Nunes se absteve. Foi um negócio assim. No entanto, após a divulgação do resultado do julgamento, o ministro que foi indicado pelo Lula foi alvo de críticas. Aí, gente, abre aspas. Lembra que eu falei pra vocês lembrarem da palavra esclareceu? Vamos ver o esclarecimento. Abre aspas. O voto deixa claro a importância que o ministro confere ao tema. Ou seja, ele acha importante. Votou contra, mas acha importante. Eu votei contra isso que eu acho importante. No entanto, ele entende e transcreve de forma fundamentada em seu voto que o mérito do julgamento não poderia ser alterado por embargos de declarações, que servem apenas para esclarecer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Tá claro pra vocês, gente? O que vocês acharam desse esclarecimento? Eu achei tão claro quanto um buraco negro. E eu acho que nesse caso a gente pode, com todas as letras, dizer o seguinte: fala português, alienígena filho da puta. Gente, eu não entendi porra nenhuma do que esse cara falou. E eu não entendi, não é porque eu sou burro, é porque eu não falo lero-lero. Enfim, o cara votou contra e meteu o juridiquês freestyle lero-lero mais estúpido que eu já vi na minha vida. E, gente, nós temos alguns grupos, alguns jornais, até alguns partidos, que sofrem de uma coisa que nós gostamos de chamar de petismo terminal. Sabe o que é o petismo terminal? É aquele que não tem mais solução, vai ter que sacrificar. E eu, quando estava pesquisando sobre o Zanin, eu encontrei uma evidência de petismo terminal. Que foi essa aqui. A resposta séria e civilizada de Zanin sobre LGBTs em tempos obscuros. Na sabatina do Senado Federal, advogado indicado por Lula para o STF falou sobre o tema instrumentalizado pelo bolsonarismo e deu aula de humanidade. Revista Fórum. Gente, isso aqui é terminal. Não tem mais salvação, vai ter que sacrificar. Porque a galera que tem petismo terminal tá fazendo de tudo pra mamar o Zanin. Mamar, a palavra é mamar mesmo. Em tempos de obscurantismo de extrema-direita, representada no Brasil pelo bolsonarismo bufo e medieval, uma questão muito bem colocada pelo senador Fabiano Contarato ao advogado Cristiano Zanin, indicado pelo Lula por uma vaga no STF durante a sua sabatina no Senado, chamou a atenção pela resposta do homem que, ao que tudo indica, será conduzido à instância máxima do Judiciário República. O tema foi o casamento e a união entre pessoas do mesmo sexo. Zanin, que ficou conhecido por atuar de forma heróica na defesa do presidente após a sua condenação e prisão arbitrárias nos processos de operação da Lava Jato, diferentemente da enxurrada de juristas ultra-reacionários cortejados pelo Jair Bolsonaro, durante o seu governo deu uma aula sobre civilidade, direitos humanos e respeito à Constituição. Eu acho maravilhoso isso aqui, porque ele civilizadamente, humanamente e heroicamente quer que os direitos LGBT se fodam. Porque esse aqui é o resultado verdadeiro. É lero-lero juridiquês para ser um dos poucos votos contrários, inclusive fazendo coro aos bolsonaristas medievais. Petismo terminal. A Fórum é petista? Tu acha? Mas tu acha? Qual que é a sua hipótese? E vamos ao último, né? Que não são todos, mas é só um... Não é o último. Olha só, eu fui pego pelo meu próprio conteúdo. Zanin vota contra a ação indígena que denuncia violência policial no Mato Grosso do Sul. Votos do ministro indicado por Lula têm chamado a atenção pela divergência na pauta defendida pelo governo. Caio César na carta.
Ministro do Supremo, Cristiano Zanin, votou contra o reconhecimento de uma ação sobre violência policial nas terras indígenas Guarani e Kaiowá. A ação havia, feita pela articulação dos povos indígenas do Brasil. Denúncia que a polícia militar age como uma milícia privada a serviço dos fazendeiros da região. A organização também denuncia que as operações de desocupação no estado ocorrem sem autorização judicial e não seguem os protocolos legais estabelecidos pela Constituição. Zanin seguiu o voto do relator Gilmar Mendes, além de André Mendonça e Cássio Nunes Marques, considerados aliados do Jair Bolsonaro. O cara votou junto com Gilmar Mendes e os dois ministros do Bolsonaro. Faz o L. E a última, agora sim a última. Não é a última do Zanin, mas é a última que eu vou mostrar. Zanin arquiva ação contra Bolsonaro sobre omissão na pandemia. O ministro Cristiano Zanin determinou o arquivamento de uma ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta omissão na compra das vacinas. Assim, eu preciso falar alguma coisa, gente? Ele heroicamente arquivou a ação contra o Bolsonaro. Eu vou excluir a letra L do meu alfabeto. Zanin afirma que a ação foi protocolada em um momento de crise durante a pandemia e que motivou uma atuação firme do Poder Judiciário para impor obediências às normas constitucionais. Segundo o magistrado, o contexto sanitário atual é diferente do da época, já que as vacinas foram compradas e aplicadas e a crise da pandemia foi controlada. Não, morreram aí 700 mil pessoas, mas assim, gente, isso aí é passado, já compramos a vacina, todo mundo já se vacinou. Cara, você fica remoendo com isso, é muito rancoroso. Pô, já passou o genocídio, o cara já cometeu o genocídio, pô. Vai julgar o quê, velho? E aí, gente, a Duda me chamou a atenção para uma coisa muito interessante. Por que eu comecei falando que isso aqui surpreendeu algumas pessoas, mas não surpreendeu outras? Se a gente quiser entender o Supremo, a gente tem que analisar como é que ele vota. E foi isso que a gente foi atrás. Eu quero mostrar um documento aqui pra vocês que é muito interessante. Que é o Anuário da Justiça Brasil. É desse ano e a gente consegue ver como os ministros votam. E vamos analisar como é que eles votam? Eu recomendo esse documento pra vocês verem a respeito de todos os ministros, né? Tem muita informação e o site é lento, então tem que esperar. Então vamos lá. Porque tem ministro por ministro aqui, ó. Rosa Weber, indicada pela Dilma Rousseff. Isso aqui que eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tá aparecendo no stream. Tá. Tendência de voto. Eu quero que vocês prestem atenção no do meio. Direito do trabalho. 29% empresa, 71% trabalhador. A Rosa Weber é exceção. Nós temos duas exceções. Rosa Weber e o Edson Fachin, que todo mundo sabe, né? Ministro Fachin, marxista-leninista. Todo mundo sabe. Ministro Fachin, marxista-leninista. Vamos ver como é que votam os outros ministros. Roberto Barroso, indicado pela Dilma. 85% a favor das empresas, 15% a favor dos trabalhadores. Carmen Lúcia, indicado pelo Lula. 85% empresa, 15% trabalhador. Dias Toffoli, Lula. 85% empresa, 15% trabalhador. Vocês estão começando a ver um padrão aqui? E só lembrar que o Toffoli é o cara que fala: eu não falo mais de golpe de 64, eu falo de movimento de 64.
Luiz Fux, ministro. Luiz Fux, ministro. Luiz fuck you. Luiz foda-se. O Peruca, né? Indicado pela Dilma. 83% empresa, 17% trabalhador. Xandão, indicado pelo Temer. Super-herói da democracia. Vamos ver se é super-herói dos trabalhadores? 85% empresa, 15% trabalhador. André Mendonça, indicação do Jair. Bom, é menos que os outros. É menos. O cara votou menos. O cara. Chat. É 80% empresa, 20% trabalhador. O cara é menos pior. Menos. Tá? Gilmar Mendes. É o único indicado pelo Fernando Henrique Cardoso. Por isso que o cara é um dinossauro, né? Sente essa lapada seca do cão, chat. 100% a favor de empresa. O homem é imparável, velho. Esse é o orgulho do vô, FHC. Tá porra. Que delícia. Ministro Fachin. Ministro Fachin, marxista-leninista. Indicado pela Dilma. Aí eu falei, exceção. Ele e a Rosa Weber. Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro. 85-15. Lewandowski, indicado pelo Lula. O do Lewandowski não tem, eu não sei por quê. Tá. Não sei se é porque ele já saiu, mas não tem. Enfim, qual que é o meu ponto aqui? Gente, o Supremo Tribunal Federal é conservador. É conservador. Não é o Zanin que é conservador. O Supremo é conservador. Porque o Supremo existe para defender os interesses da burguesia. Qual que é o seu palpite do Lula ter colocado o Zanin? Conciliação de classes. Construir um Supremo conciliatório de classes. E a gente sabe que conciliação entre classes não existe. Sempre pende pro lado da classe dominante. É isso. É isso. O Lewandowski não tem porque ele foi jogar no Barcelona, verdade. Se vocês querem julgar deputados, senadores, ministros do Supremo, por exemplo, vê como é que eles votam. É só ver. Sim, o trabalhador entra com as costas, o burguês entra com o chicote, é isso. Essa é a conciliação. Então o ponto é, não dá pra se surpreender com o caso do Zanin, porque o Supremo é todo conservador. Inteiro. E o Fachin e a Rosa Weber são exceções sutis. É o pacto caracu, exato. E vocês acham que parou? Se você parou de fazer o L, eu quero que você faça. Faz o L. Por 2 votos, comando do PT autoriza aliança com o PL em 2024. Faz o L de PL. Faz o L de PL. Vamos ler isso aqui, porque isso aqui é o mais absurdo de todos, tá? A autorização do Diretório Nacional permite que sejam feitas coligações com o PL nas disputas municipais, desde que apoiem a reeleição do Lula em 2026. Kátia Seabra, Estado de Minas. Por apenas 2 votos, o comando petista decidiu nesta segunda-feira não barrar alianças com o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições municipais de 2024. Pela decisão do Diretório Nacional do PT, ficam permitidas coligações com candidatos do PL nos municípios, desde que apoiem o presidente Lula. Divulgada nesta quarta-feira, a resolução do PT não cita o PL, limitando-se a proibir apoio a candidaturas identificadas com bolsonarismo. Abre aspas, é o que está no documento. É vedado o apoio a candidaturas e candidatas... é vedado o apoio a candidatos e candidatas identificados com o projeto bolsonarista. Fecha aspas, diz o documento. Essa redação foi submetida à votação no diretório petista, tendo sido aprovada por 29 votos contra 27. Teve como base um texto apresentado pela corrente CNB, Construindo um Novo Brasil, tendência majoritária integrada por Lila. Esse texto base tinha sido apresentado
A esse texto base tinha sido apresentada uma emenda que proibia expressamente a aliança com o partido de Bolsonaro, abre aspas. É vedado o apoio a candidatos e candidatas identificados com projeto bolsonaristas. Igualmente é vedado o apoio ou recebimento de apoio por parte do partido... Igualmente é vedado o apoio ou recebimento de apoio por parte do partido ao qual o Bolsonaro é filiado, fecha aspas, dizia a emenda. Essa emenda foi rejeitada. Secretário de Comunicação do PT, o deputado federal Gilmar Tato, diz não haver um impeditivo em relação ao PL, apenas ao projeto bolsonarista, abre aspas. Se o candidato a prefeito declarar que estará conosco em 2026, mesmo estando no PL, é permitido aliar-se, fecha aspas. Eu quero que vocês digiram isso. Digiram. Porque isso aqui é falar assim... Não. Eu não sou contra o partido nazista, não. Eu sou contra o hitlerismo. Não pode hitlerismo. Isso é que eu sou contra. Não pode nenhuma aliança com nenhum hitlerista. Mas com o partido nazista pode. Contanto que o partido nazista apoie um cara. Vou continuar lendo, depois eu comento. Tato afirma existirem ministros que votaram em Bolsonaro e diz haver candidatos a prefeituras que hoje estão com Lula, ainda que filiados ao PL. Isso é permitido. Em julho, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, havia dito em entrevista à Folha de São Paulo que o governo Lula poderia dar setores ao PL, cargos de segundo escalão nos estados. Uma ala do partido do Bolsonaro é mais identificada com o Centrão, grupo político que tem se aproximado de Lula no Congresso, do que com o chamado bolsonarismo raiz. Passa pano, passa. A resolução do PT dessa semana defende explicitamente a reeleição do Lula. Segundo Tato, essa é a primeira vez que o partido defende e documenta a reeleição do Lula. Ah, é que tá falando da reeleição já. É, isso aqui tá falando da reeleição. Chat, do meu coração. Eu sempre falo que a tendência da social-democracia é sempre se degenerar à direita. Eu quero que vocês especulem aqui comigo. Vocês acreditam que uma aliança do PL com o PT é pro PL ficar mais à esquerda ou o PT ficar mais à direita? Vocês acham que essa aliança é pro PL abraçar projetos de esquerda? Sempre é pro PT ficar mais à direita. É sempre para abrir cada vez mais as conciliações e as concessões aos projetos da burguesia. Sempre. E se aliar com o fascismo a essa altura é quase a definição de loucura, tá? É quase a definição de loucura. Eu quero falar uma coisa pra vocês, gente. Frequentemente as alas social-democratas dizem que nós comunistas somos utópicos. Ou que nós somos idealistas. Sabe o que eu acho utopia? Utopia é você fazer exatamente a mesma coisa que fizeram há 13 anos, por 13 anos, né? Que fizeram no passado por 13 anos, e esperar resultados diferentes. A gente colheu os frutos dessa política conciliatória. E os frutos foram uma imensa recessão, um governo fascista que retrocedeu em marcha ré, em velocidade recorde, todos os direitos conquistados. Porque o governo do PT é um governo que se baseia pura e simplesmente em resultados. E resultados os mais imediatos possíveis. Não em militância. Não numa esquerda baseada nos interesses do povo e no poder político do povo. Porque o povo nunca é chamado para participar politicamente. É substituir militantes por eleitores. Só que no capitalismo isso tem um limite. Você fazer um governo baseado em resultados no capitalismo é algo que tem hora marcada para acabar. Porque no capitalismo a crise vem. E não é se ela vier, é quando ela vier. E quando ela vem, ela abre as margens para o fascismo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Loucura é fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Eu quero que todos vocês pensem no que vai ser 2026. A gente já viu o resultado. E agora o Lula tá se aliando com o PL de novo. E eu perguntei pra vocês acham que isso fortalece o PT ou o PL? Vocês disseram o PL. E vocês estão certos, e eu consigo provar. Valdemar da Costa Neto quer que PL saia de 339 prefeituras para 1.500 ano que vem. Quem que vai garantir isso? A aliança com o PT. Isso está ampliando o poder do mais perto que a gente tem de um partido fascista no Brasil.
Lembrando que o Jair Bolsonaro é presidente de honra do PL. Isso aqui, gente, é inaceitável. Inaceitável. Não existe saída a não ser a gente reconstruir o movimento de massas no Brasil. E o PT não é o único caminho à esquerda. Não é, tá? O PT já mostrou qual que é o projeto que eles querem abraçar. E é um projeto de conceder o máximo possível para a burguesia para conseguir dar migalhas temporárias para a classe trabalhadora. Nós tivemos consequências seríssimas por conta disso. Seríssimas. E nós teremos as mesmas consequências caso não construamos uma alternativa. E essa alternativa existe. Eu vou terminar, gente, falando do marco temporal, tá? Surpreendentemente, vamos falar do marco temporal aqui, só pra encerrar. Surpreendentemente, o Zanin votou contra o marco temporal, né? Que é uma coisa que eu já tô antecipando aqui. Moraes vota contra marco temporal com ressalvas e Mendonça suspende julgamento ao pedir vista. Ministro rejeitou tese que limita a possibilidade de demarcação de terras indígenas. Rafael Tatemoto, no Brasil de Fato. Gente, já falei muito do marco temporal aqui. Então, se vocês quiserem ver mais análises, procura marco temporal na busca do YouTube, aqui do canal de cortes, que vocês vão encontrar, tá? Mas isso aqui tá suspenso. Então, o ministro Alexandre de Moraes votou contra a tese do marco temporal no julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, que foi retomado nessa quarta-feira. A discussão do tema, entretanto, foi suspensa após pedido de vista do André Mendonça, devendo ser retomada até o mês de outubro. O que eu queria salientar aqui? A respeito disso, eu só queria salientar o voto de um cara, que é o Gilmar Mendes. Gente, o voto do Gilmar Mendes é um absurdo. O voto do Gilmar Mendes é um show de racismo como eu não via há muito tempo. Que é um negócio assim, que não sai da minha cabeça, de tão revoltado que eu fiquei com isso aqui. Gilmar Mendes revolta lideranças ao dizer que indígenas sobrevivem do lixão. Ministro da STF criticou indígenas por terem muita terra e defendeu a abertura de territórios à mineração. Indígenas revoltados protestaram nesta quinta-feira contra o que consideram declarações racistas, criminosas e mentirosas do ministro Gilmar Mendes durante a votação do marco temporal das terras indígenas no Supremo Tribunal Federal. Mendes afirmou que os povos originários têm muita terra, mas vivem em penúria. Ele defendeu ainda que as áreas sejam abertas a grandes empreendimentos, como a mineração, a revelia dos povos indígenas, abre aspas. E aí geram essas lendas urbanas de que em toda a área indígena tem minérios e riquezas minerais que não podem ser exploradas, quando poderiam ser exploradas, fecha aspas, opinou Gilmar. O ministro alegou que a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, levou os indígenas a comerem do lixão em Boa Vista, já que os arrozeiros para que eles trabalhavam foram expulsos após a destinação da área aos indígenas. Do lado de fora do STF, onde mais indígenas acompanharam a votação do marco temporal, lideranças reagiram com indignação à fala do ministro. Uma delas, Ronestina Makushi, de Roraima, chamou a fala de Mendes de criminosa, preconceituosa e injusta, abre aspas. É mentira quando ele fala que nós indígenas estamos morrendo de fome catando lixo do lixão. Isso é uma grande mentira. Estamos trabalhando de modo sustentável, recuperando a nossa mãe terra, que foi poluída pelos arrozeiros, fazendeiros e garimpeiros, fecha aspas, disse Honestina. Abre aspas, é uma falta de respeito, porque ele não conhece a realidade da Raposa Serra do Sol. Nós recebemos as nossas terras e rios poluídos com agrotóxicos. A nossa mãe natureza totalmente destruída pelos garimpeiros, pelos fazendeiros e pelos arrozeiros. Mendes defendeu mineração na terra Yanomami. Vou recomendar de novo o meu vídeo sobre os Yanomami, que eu conto a história da ocupação da terra Yanomami por estrangeiros. O ministro defendeu ainda a exploração do ouro na terra indígena Yanomami. Gente, isso aqui, a essa altura, é absolutamente inaceitável. Isso aqui é literalmente defender um genocídio, tá? Literalmente. Eu não consigo conter minha raiva com isso. Assistam meu vídeo acerca dos Yanomami para vocês verem que isso aqui começou na ditadura militar e que isso aqui é um genocídio continuado. Que foi muito agravado pelo governo Bolsonaro. Muito agravado.
na qual a atividade garimpeira provocou uma crise humanitária, com a morte de pelo menos 570 crianças por doenças tratáveis, e onde todas as lideranças indígenas se posicionam de forma enfática contra a mineração. Gilmar Mendes afirmou que os Yanomami estão em situação de penúria por não se beneficiarem economicamente da exploração de ouro. Bicho, os caras entram lá, levam doença, levam morte, levam guerra, destroem o ecossistema e depois acusam os indígenas de serem os culpados pela própria situação por não permitirem a exploração no território. É um completo absurdo isso aqui. Isso aqui é um completo absurdo. E, gente, o Brasil é um país racista. Só que o racismo contra indígenas cruza todos os limites. O racismo contra indígenas ainda tá no século XIX, parece que não avançou um dia. Esse cara tá no Supremo Tribunal Federal. O racismo contra negros no Brasil é horroroso. O racismo contra indígenas é ancião. É uma coisa assim que parou e ficou congelado na colônia. E aí, vamos ver? Os indígenas têm muita terra? Porque aqui, diferente dos ministros do Supremo, a gente vai atrás das informações. Info-Amazônia. Demarcar terras indígenas não acaba com o agronegócio, como disse Bolsonaro. Temos uma tabela aqui. Goiás. Terras indígenas, 0,1%. Propriedades rurais, 77%. Minas Gerais, 0,2% terra indígena, 65% propriedade rural. São Paulo, 0,3%, 66%. Olhem os números. Tá aqui, ó. Tá aqui. Os caras não querem abrir mão de 1 centímetro da terra. 1 centímetro. Eu quero que vocês olhem bem para esses números. E eu quero que vocês olhem bem também para essa informação, ó. Plantações de soja ocupam espaço 10 vezes maior do que toda a área urbana brasileira. Só de soja. A gente não tá falando de pecuária, a gente não tá falando de milho e outras culturas. Plantações de soja ocupam espaço 10 vezes maior do que toda a área urbana brasileira. Quem tem muita terra? O agro ou os indígenas? Quem tem? O Brasil perdeu 96 milhões de hectares de vegetação nativa entre 1985 e 2022. A área é 2,5 vezes maior do que a Alemanha. E não, o agro não põe comida na sua mesa. A não ser que você seja gado. Porque aí você come ração. É isso. Acabando a sexta de vocês, arruinando o dia. É bom porque sextou, já tá... Mano, já deu 5 da tarde, já acabou o dia. Já acabou a semana, já. Acabou a semana. Pode sair pra beber. Pode sair pra... bom, o STF ainda não liberou o gererê, mas enfim. A gente fica nessa. Semana que vem não vai ter live de notícia, porque eu vou dar entrevista no ECL, então eu tô me preparando pra isso. Mas a gente volta regularmente com as notícias às segundas-feiras, porque de sexta-feira eu costumo pegar menos gente, inclusive hoje eu peguei bem menos gente, né? Fumem sapo, fumem tudo que vocês conseguirem encontrar, sejam tilelê, vão pra festa sem álcool. Vou estar no ICL dia 7 de setembro falando sobre a independência do Brasil, por isso que eu preciso me preparar. E fiquem de olho no canal do Thiago Santinelli, porque eu estarei lá em breve, espero. 200 gramas é o necessário, exatamente. Mas é isso, gente. A respeito da situação do marco temporal, eu só digo uma coisa. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! Caralho! Caralho! O que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho!
Acorda! Vamos pro que tá com menos, né? Vamos pro Overloader. É isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Fiquem bem. A gente se vê em breve. Se você não me segue no TikTok e no Instagram, eu tenho publicado muito lá. Então, por favor, me sigam no TikTok e no Instagram. E o próximo ensaio, eu vou tentar preparar o máximo possível. Não tem como estimar muito ainda. Mas estamos escrevendo sobre Burkina Faso. Então será o próximo ensaio. Beijo pra vocês. E até a próxima.